Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a história da igreja. Então pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós chegamos a um ponto em que se desenvolve um conjunto de escritos e de doutrina que ficou chamado como escolástica. A escolástica é uma teologia que originou-se nas escolas, com base nos monastérios. Nós vimos nos vídeos anteriores que havia um movimento para a criação, desenvolvimento de monastérios. Então, é dentro destes monastérios que as escolas são criadas. E dentro destas escolas, então, se desenvolve uma teologia chamada, então, de escolástica, vindo de escola. Nesta, não é bem uma teologia, ela é mais um método de aprendizagem do que uma teologia. Então, eles vinculavam aí uma relação de fé e de razão. Então, para estes autores, para estes que escreveram, havia sempre uma vinculação, havia uma relação entre fé e razão que foi agora organizada sistematicamente na igreja. Então ele associa a teologia cristã com o pensamento racional grego. Para eles, fé, ciência, filosofia concordam, eles devem concordar entre si porque as três procedem de um mesmo Deus, de um Deus único. Então, o objetivo deles era demonstrar que a verdade cristã ela é também razoável intelectualmente. Defendiam, portanto, dogmas dos pais da igreja que nós já estudamos, que ficou conhecido como patrística. A escolástica, então, ela estava fundamentada em escritores cristãos e também gregos. Então eles desenvolveram todos os seus ensinamentos, os seus escritos, entre dois escritores. Nos escritos de Agostinho, que é este aqui, e nos escritos de Aristóteles, grego, que é este de cá. Então eles usavam tanto os dogmas da igreja, os cânones, os concílios, os decretos do Papa, como os escritos filosóficos de Aristóteles e de outros gregos também. Os temas principais que eles desenvolviam eram a pessoa de Deus, a natureza, os atributos de Deus. Eles discorriam sobre a Trindade e a relação que Deus tinha com o mundo. Estes eram os assuntos principais ensinados pela escolástica. No primeiro período da escolástica, nós vamos ver estes autores aqui. Este primeiro é Anselmo. Este segundo é Abelardo. Este terceiro aqui é Bernardo de Claraval. Outro aqui é Hugo de São Victor. E este último aqui é Pedro Lombardo. Pedro Lombardo, ele é entendido como o pai da teologia sistemática da Igreja Católica Romana. Lembre-se que agora nós já temos uma Igreja Católica Romana, que é a Igreja Apostólica Católica Romana, que é a mesma que existe até hoje. Então, nós temos aqui os 5 principais dos autores da escolástica: Anselmo, Abelardo, Bernardo, Hugo de São Vítor e Pedro Lombardo. Num segundo momento, nós vamos encontrar Alexandre de Hales,
que é este aqui, Alberto Magno, que é este aqui, um conhecidíssimo que é Tomás de Aquino. Ele é muito conhecido, ele é estudado no segundo grau, no terceiro grau, e alguns cursos de graduação hoje estudam Tomás de Aquino. Depois nós temos o São Boaventura e Guilherme de Ockham. Este Guilherme de Ockham, ele vai constituir um dos principais escolásticos de uma segunda etapa. Então, ele não é da primeira etapa, ele já é da segunda etapa. Aqui nós temos duas fontes de sabedoria. Primeira fonte de sabedoria é a Bíblia. Segunda fonte de sabedoria, os ensinos produzidos pela Igreja. Tomás de Aquino é um dos principais dos autores escolásticos. Ele era dominicano, então ele vem desse movimento de São Domingos, dominicano. A obra maior de Tomás de Aquino se chama Summa Theologiae, o Summa Theologica, né, traduzido para o português, que é onde ele coloca todos os fundamentos da crença dele nesta etapa. E o que mais ele fala, o que mais ele explica, o que é mais característico de Tomás de Aquino? Ele diz que a justificação é uma ação instantânea ocorrida na pessoa, que Roma é a mãe de todas as igrejas, que os poderes estão sujeitos ao Papa, que as Escrituras são entendidas pela interpretação da Igreja, só a Igreja pode interpretar. E a restauração da pessoa é dada pela graça através dos sacramentos. Estes sacramentos, lembrem-se, nós já vimos no vídeo passado, esses sacramentos só poderiam ser ministrados pelo clero, pelas pessoas que estavam à frente da igreja. Então, nós temos aqui que tudo está girando, segundo Tomás de Aquino, tudo está girando em torno da igreja. O que mais ele falava? Ele acreditava na transubstanciação. O que é transubstanciação? Eles achavam, era uma doutrina que dizia que o corpo inteiro de Cristo e o sangue de Cristo, eles estão presentes na ceia, tanto no vinho quanto no pão. No pão, o corpo, no vinho, o sangue. Então, ele se transubstanciava, a substância se tornava pão, né? O pão se tornava carne, vinho, o vinho se tornava sangue. Ou, né, essa era a ideia da transubstanciação. O Papa tem direito a fazer novas definições de fé, não é só aquilo que está no Novo Testamento ou na Bíblia. O Papa é infalível, ele não pode dizer nada que seja errado, ele é infalível. A sujeição do Papa é essencial para a salvação. Você só é salvo se você estiver sujeito ao Papa. E eles acreditavam no purgatório, que era um meio termo, né? Onde as pessoas chegavam e elas seriam aí libertas dos seus pecados, de tudo que tinham feito errado, antes de ir para o céu ou para o inferno. Guilherme de Ockham é um dos pioneiros, não, porque ele vem da segunda etapa, mas é um dos principais. É um dos que, de acordo com o que ele falou, nós vamos ter todo o desenvolvimento de uma teologia posterior. Foi ele que influenciou Martinho Lutero. Quem é Martinho Lutero? É o pai da Reforma. Ele era franciscano, conforme você pode ver ali na roupa dele, né? E ele
explicava, ele ensinava que as doutrinas teológicas, elas não podiam ser provadas pela filosofia e existia uma separação completa entre fé e razão. Então não era a mesma coisa, eu preciso da fé e as coisas de Deus são coisas de Deus. Guilherme de Ockham falava que a escritura é a autoridade final e não a palavra do Papa. A igreja é uma comunidade composta por fiéis. A igreja não é a construção, porque era o que a gente tinha visto no vídeo passado, né? Não é mais a construção, mas são os fiéis. E ele existe, a igreja existe independente da igreja católica. Olha, é um franciscano que está falando isso. O Papa é falível. Ao contrário do que diziam, o Papa pode sim falhar. O Papa pode sim pecar. O Papa pode sim ensinar coisas erradas. O imperador não precisa ser confirmado pelo Papa, porque o poder do mundo é uma coisa e o poder da igreja é outra coisa. A vontade absoluta de Deus é que fez todas as coisas, aquilo que elas são, como elas são, foi obra de Deus. A lei da simplicidade é colocada aqui. O que significa esta lei da simplicidade? Para Guilherme de Ockham, entre duas ideias, tratando do mesmo fenômeno, do mesmo assunto, deve-se escolher dentre as teorias a explicação que for a mais simples. Então, entre duas situações que podem, concorrer, que podem estar em conflito, deve-se escolher a mais simples de todas e não a mais mirabolante. Isso influencia, inclusive, a ciência posteriormente. No século XIV e no século XV, surge então um outro movimento. Então a gente está vendo que a igreja, a história da igreja, ela é contada a partir de movimentos, ela é contada a partir de situações. Então, século XIV, só para lembrar, é sempre uma menos. Então, século XIV é a partir de 1300. Quando eu chego a 1400, já é século XV. Então, neste século XIV e XV, houve uma reação, houve um desenvolvimento, contra as exterioridades da religião formal, ou seja, eles estavam contra aquilo que era manifesto pela religião. E eles usavam mais o Novo Testamento do que o Antigo Testamento. A vida destes místicos era de pureza e de humildade. Então eles eram conhecidos como místicos, porque eles estavam aí atrás dos mistérios de Deus. Eles se baseavam na percepção devocional e enfatizavam o novo nascimento e uma experiência com Deus. Ou seja, não aquilo que está sendo dito escrito, mas aquilo que eu vivo com Deus. A comunhão espiritual era fundada na piedade e no andar com Deus. Então, eu já começo a sentir algumas manifestações contrárias a tudo que estava colocado pela igreja, que queria ser o poder dominador do mundo. Mestre Eckhart foi um dos primeiros, Ele nasce em 1260, mas a sua obra maior é a partir de 1300, por isso no século XIV. Ele era dominicano, também de uma ordem, de um conjunto de pessoas que estavam filiadas à Igreja Católica. Ele é dominicano, de São Domingos. Ele foi professor em Paris e ele foi prior em Frankfurt. O que é prior? Prior é um
cargo superior em Frankfurt, na Alemanha. E porque ele acreditava em tudo isso que nós falamos agora há pouco, no slide anterior, ele foi acusado de heresia. Claro que ele foi acusado de heresia, óbvio, porque ele estava contrário à Igreja Católica. Quem o acusa de heresia? João 22, ou seja, o Papa João 22. Um outro foi João Tauler. Ele nasce em 1300 e ele morre em 1361. E ele acreditava que a alma podia estar em condição ou natural, ou da graça, ou de santificação. No estado de santificação, era a alma que estava mais próxima da vontade de Deus. Então, nós começamos com uma alma em estado de natureza, sem nenhuma vinculação, da graça, já mais próximo de Deus, e aí de santificação, totalmente entregue à vontade de Deus. Outros foram Tomás de Kempis, este primeiro, né? Ele é de 1380 e ele morre em 1471. E esse segundo é Gerhard Grut, de 1340 até 1384. Portanto, ele morre quando o Tomás de Kempis tinha apenas 4 anos de idade. Foi esse Grut que fundou a Comunidade dos Irmãos de Vida Comum. O que era essa comunidade? Era uma vida voltada ao monastério, a uma vida simples, a uma vida pura. E Florentius Ridgway, eu não tenho a foto dele, não consegui a foto dele, de 1350 a 1400, ele vai suceder o Grut. Ele sucede esse segundo, né? E depois ele se une ao Kempis e funda uma congregação, a congregação de Windesheim. Ou, em outras palavras, nós já estamos vendo uma luz no fim do túnel. Que luz é essa? A luz da reforma. Ora, em 1400, no mundo, o que estava acontecendo? O Islã continuava sacudindo toda a Europa, trazendo problemas, trazendo preocupações. E tamanha foi a força dele que o Islã conquista Constantinopla, que era a sede de uma outra, daquela partição, lembram do cisma da Igreja do Oriente com a Igreja do Ocidente? A Igreja do Ocidente virou Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja do Oriente estava centralizada em Constantinopla, que era a Igreja bizantina, a Igreja do Oriente. E aqui, o que é que Maomé, segundo esse que está aqui embaixo, Maomé II, descendente de Maomé, fez em 29 de maio de 1453, ele definitivamente, ele conseguiu, depois de tantas tentativas por outros povos, ele consegue conquistar Constantinopla. Ele era chefe dos turcos otomanos, ou seja, ele era chefe do Islã. Ele saqueou e destruiu a cidade. Isso só foi possível porque eles levaram equipamento muito pesado, né? O canhão já existia. O canhão que eles usavam, amados, ele tinha 8 metros de comprimento e 7 toneladas de peso. Ele cuspia, lançava balas de meia tonelada, de 500 toneladas.
Junto com ele estavam 100.000 soldados que conquistaram uma cidade totalmente murada. Haviam 22 quilômetros de muralhas, 98 torres fortificadas. Eles conquistaram então 8.000 soldados. Com 100.000 soldados, eles conquistaram os 8.000 que protegiam Constantinopla. Eles, então, ao conquistarem, muitas pessoas foram até a Catedral de Santa Sofia, que é esta daqui, ela existe até hoje, e conquistaram, né? As pessoas se refugiaram lá, depois foram conquistadas, e esta catedral ela foi transformada numa mesquita. Constantinopla passa a ser agora não a capital romana, né, vamos dizer assim, do Império Romano do Oriente, passa a ser agora a capital do então estabelecido Império Turco-Otomano. A queda de Constantinopla teve algumas consequências, graves consequências, né? Ela contribuiu para que aqueles estados europeus se desvinculassem cada vez mais da igreja e se fortalecessem. Por quê? Porque o Islã estava trazendo perigo para eles, eles precisavam se fortalecer. Então eles viram que a igreja não ia ser capaz de fortalecê-los. Então eles acabaram se fortalecendo eles por eles mesmos. Então surgem os estados nacionais europeus. O poder militar do Sacro Império Romano Germânico era quem unia toda a Europa. E é este império que começa a se fortalecer e se afasta da igreja. Como ele protegia a igreja, então a igreja passa a não ter tamanha proteção. Carlos V queria, então, esquecer de uns problemas e se preocupar mais com o quê? Com a invasão dos turcos. Os turcos estavam invadindo tudo, estavam tomando tudo. Então, Carlos V se preocupou agora, não com a igreja, mas se preocupou agora com as suas terras. A reforma, então, ela torna-se um poder secular. A igreja, né, ela se torna um poder secular de abuso e opressão. É o que a gente está vendo nos últimos vídeos, a gente está vendo os absurdos a que a igreja chegou. Ela falava dos costumes, você tinha que fazer desse jeito, não podia fazer de outro jeito, como você tinha que fazer, os teus hábitos, a tua consciência, tudo que era produzido na filosofia, na ciência, não havia liberdade para absolutamente nada, nem quem casava com quem, nem como você vivia a sua vida, nem como você tratava dos seus negócios. Tudo isso não estava atrelado às regras ditadas por Deus, né, escritas nos evangelhos. Não estava na Bíblia. Todas essas regras estavam no dizer do Papa. O Papa mandava e desmandava. Os monastérios deixaram de ser aqueles lugares santos, né, tratando de adoração ao Senhor. Eles eram antros de corrupção, antro de luxúria, de pecado, de decadência. As tradições, né, aquilo que a igreja falava, estava frontalmente contra o que as sagradas escrituras, né, falavam. Então, aquela igreja apostólica, aquela igreja primitiva desaparece. Aparece uma igreja totalmente degenerada, decadente. Quem fazia qualquer denúncia era martirizado, era morto. A Bíblia deixou de ser a base do ensinamento, a base da vida das pessoas. Passou a ser ignorada, ela estava fechada, ninguém mais podia ler, ninguém mais podia pregar a palavra de Deus.
propósito da reforma foi derrubar estes obstáculos que a própria igreja estava colocando. A igreja estava colocando empecilho para adoração, para uma vida de santificação. E não havia como estabelecer as escrituras como supremas, porque era a palavra da igreja, era a palavra dos papas. Eles queriam reconhecer apenas a Bíblia como autoridade canônica, como regra infalível de fé e prática. Até agora nós vimos quem era o infalível? O Papa. Quem falava as coisas? O Papa. Quem mandava na vida das pessoas e dizia o que era certo, o que era errado? A igreja, o Papa. Então eles estavam contra isso. Era isto que estava sendo proposto na reforma. Os princípios da reforma eram estes: liberdade religiosa, direito à inviolabilidade e privacidade do cidadão, eles faziam o que eles queriam com a vida das pessoas, liberdade de imprensa, liberdade do Estado, o Estado era laico, o Estado é uma coisa, a igreja é outra, um valor ético da vida, apesar dessa liberdade do Estado, eles não queriam que o Estado fosse qualquer coisa, eles queriam uma ética na vida, inclusive no Estado. E a santidade do trabalho, do casamento, dos filhos e dos lares. Tudo isso tinha sido destruído. Nós estamos num dos períodos mais negros da igreja. Amém, amados? Bons estudos.